Olá, meus queridos, como é que vocês estão? Meu nome é Daniel Japiaçu, eu sou professor de física. E antes da gente começar a questão, eu peço só duas coisas para vocês. Se inscreve e deixa o like. Um grande abraço. Agora, vamos fazer a leitura da questão para depois a gente ir ao quadro. Vamos lá. Vários dispositivos eletrônicos, os mouses, joysticks, etc., fazem uso do efeito Hall. A figura A mostra o esquema de um fluxômetro empregado para medir a vazão Z de um líquido, volume que atravessa a seção reta da tubulação por unidade de tempo. Tá aqui a área, ó. Volume por unidade de tempo é a vazão, que usa esse princípio. O escoamento do líquido da tubulação gira uma turbina junto com um ímã, o que gera uma diferença de potencial numa fita condutora. A diferença de potencial essa é chamada de diferença potencial Hall. O que acontece aqui, né? O líquido faz essa turbina girar. O giro dessa turbina faz com que esse ímã se movimente em relação à fita condutora. Quando esse ímã está se movimentando, está gerando um fluxo magnético aqui, né? E essa variação do fluxo magnético, né? Quando o fluxo magnético se modifica, a gente sabe que cria corrente elétrica, né? É isso que ele está indicando. Vamos lá, letra A. Com a rotação do ímã do fluxômetro, a diferença de potencial Hall varia conforme ilustrado na figura B, no espaço de respostas. Está aqui, ó, figurinha B. Sendo máxima quando o polo norte do ímã aponta para a fita. Sendo A igual a 70 cm², é a área dessa seção transversal aqui, da tubulação, e R, 3 cm, o raio externo da turbina, calcule a vazão do líquido. Calcule a vazão do líquido. Assuma que a velocidade do líquido seja constante e uniforme, de módulo igual à velocidade da extremidade da turbina. Então, quando nós formos calcular a vazão, primeiro, vamos lembrar, como a questão nos disse, né? Colocar aqui a letra A. Lembrar, como a questão nos disse, que a vazão Z é a variação do volume em relação ao tempo. Só que existe uma outra forma de calcular essa vazão, né? A gente pode calcular a vazão multiplicando a velocidade do líquido vezes a área que ele tem para escoar. E se a gente for olhar aqui na figurinha da questão, justamente a gente tem a área, ele deu, né, o valor da área de 70 cm², e ele disse que a velocidade do líquido é a mesma velocidade da extremidade da turbina, que essa turbina está em um movimento circular. De modo que, deixa eu anotar aqui os dados que ele deu, né? Eu sei que a área vale 70 cm² e que o raio da turbina vale 3 centímetros. Olha só, antes de mais nada, vamos colocar tudo isso aqui no SI. 70 cm² é a mesma coisa que 70 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. E aqui o raio é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 2 metros. Poxa, mas como é que eu saio de centímetro quadrado para metro quadrado? Olha, não se desespere, não se desespere. Olha só, de centímetro para metro, todo mundo sabe, né? De centímetro quadrado para metro é a mesma coisa, só que o centímetro quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2 metros. 10 elevado a menos 2 metros é o centímetro. Centímetro quadrado é 10 elevado a menos 2 metros ao quadrado. Quanto é que é 10 elevado a menos 2 ao quadrado? 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Então, de centímetro quadrado para metro quadrado, a gente faz a conversão desta forma aí. E como é que a gente vai calcular a velocidade, né? Olha, a velocidade que o líquido vai
está escoando é a mesma velocidade em que a extremidade da turbina lá vai estar girando, né? A questão fala isso. Isto quer dizer que eu posso fazer o cálculo da velocidade usando os dados do movimento circular. A velocidade na extremidade vai ser 2π, que é o comprimento da circunferência, 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência, dividido pelo período. O período é o tempo que ele demora para dar uma volta completa. Aqui eu tenho, então, 2 vezes 3, é o valor de π. O raio vale 3 vezes 10 a menos 2. E quanto é que vale esse período, hein? Esse período a gente vai olhar no gráfico. O período é o tempo para que essa onda aí comece a se repetir, ó. Neste ponto aqui, 120. Nesse ponto aqui, 120 é quando ela começa a se repetir. Ela que realiza uma oscilação completa nesse período aqui de 120. Isto quer dizer que a volta completa do objeto lá que está girando também demora 120. Mas 120 o quê? 120 milissegundos. Importante, né? 120 milissegundo é 10 a menos 3 segundos. Vamos agora fazer as contas, né? Fica 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3 é igual a 18. 18 vezes 10 a menos 2. 120 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 12 vezes 10 a menos 2, né? Eu peguei a vírgula aqui, ó. Eu peguei a vírgula que estava aqui, andei uma casa decimal para a esquerda, a gente soma uma unidade ao expoente. Menos 2 mais 1 dá exatamente... Menos 3 mais 1 dá exatamente menos 2. Então eu posso simplificar aqui o 10 a menos 2 com 10 a menos 2. A velocidade é igual a 18 sobre 12, que é igual a 1,5 metros por segundo. Só que não acaba na velocidade, né? Ele quer saber a vazão. A vazão, sendo velocidade vezes a área, vai ser 1,5, que é a velocidade, vezes 70, 10 elevado a menos 4, que é o valor da área. 1,5 vezes 70, ou multiplicar por 1,5, é a gente somar qualquer número com a metade dele. A metade de 70 é 35. 35 mais 70 vai dar 105 vezes 10 a menos 4 metros cúbicos por segundo. Se quiser colocar isso numa notação, em notação científica, né? Eu vou ter que pegar a vírgula, andar 2 casas decimais para cá. Quando a gente anda para a esquerda, a gente soma, não é? Isso vai me dar, então, 1,05 vezes 10 elevado a menos 2 metros cúbicos por segundo. Mas, professor, por que o senhor está colocando em notação científica assim? A questão não pediu em notação científica. Não existem alternativas em notação científica. Opa, caiu meu tablet. Não existem alternativas em notação científica. É porque os professores que vão corrigir a prova de vocês amam que vocês coloquem as coisas em notação científica. Amam. São professores doutores em física, galera. São professores que estão esperando os mínimos detalhes de vocês. E, com certeza, se ele corrige uma primeira prova em que a pessoa apresenta 1,05 10 a menos 2, a partir dessa prova, ele vai começar a considerar essa resposta como sendo a resposta correta. Quando você botar 105 10 a menos 4, ele vai tirar alguns décimos de vocês. Professor de física, em geral, não tem bom coração, infelizmente. Vamos fazer a letra B. A figura C mostra uma fita de largura L igual a 3 milímetros. Deixa eu subir aqui um pouquinho mais só. L igual a 3 milímetros. Conduzindo corrente elétrica na presença
de um campo magnético B que sai do papel. A força magnética FB desvia as cargas elétricas Q igual a menos 1,6 10 a menos 19 coulombs, é a carga elétrica elementar, né? É um elétron que tem aí, que ele está indicando, responsáveis pela corrente, acumulando-as nas bordas da fita. Isso dá origem à diferença de potencial de Hall, ao campo elétrico de Hall e a uma força elétrica de Hall, oposta à força magnética. Quase instantaneamente, o equilíbrio de força se estabelece e as cargas passam a seguir em linha reta, cessando o acúmulo nas bordas da fita. Para a condição de equilíbrio, em que o potencial de Hall é igual a 1,5 10 a menos 7 volts, quanto vale a força magnética? Olha só, é uma questão, como eu disse a vocês, né? Ela mistura outros assuntos. Aqui, mais uma vez, a gente tem assuntos diferentes envolvendo o mesmo contexto. Nessa letra B, ele está querendo saber força magnética. Na letra A, ele pediu vazão. Vazão a gente vê no final da primeira série do médio. Força magnética, em geral, a gente vê perto do final da terceira série do médio. Porém, é o mesmo contexto. O que é que a gente vai fazer para resolver? Primeiro, deixa eu anotar aqui os dados da questão, né? Deixa eu anotar aqui os dados aqui da letra B. Na letra B, ele disse que o comprimento da fita vale 3 milímetros, e que aqui é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 3 metros. Ele disse que a carga elétrica é a carga elétrica elementar, né? A carga elétrica de um elétron, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que nesse contexto eu nem vou precisar usar esse menos, né? Só para a gente saber o sentido da força. Como ele já disse que as forças são opostas, eu nem vou precisar analisar essa carga elétrica. Ele disse também que a diferença de potencial, né, V, eu gosto de chamar de U, né, de Hall, para atingir o equilíbrio das forças é 1,5 vezes 10 elevado a menos 7 volts. E quer saber o valor da força magnética, sabendo que a carguinha está aqui. Aí a gente tem a força magnética aqui apontando para cima. A gente tem a força elétrica aqui apontando para baixo. E essas duas forças são exatamente iguais, porque houve equilíbrio. Então, se eu encontrar a força elétrica, eu sei quanto é que vale a força magnética. Se eu encontrar a força magnética, eu sei quanto é que vale a força elétrica. E qual dos dois é mais fácil? Olha só, voltando para a figura, essa figurinha aqui, ela está nos mostrando uma ideia que a gente muitas vezes esquece quando a gente começa a estudar campo elétrico, quando a gente estuda um pouco da eletrostática. É a ideia de campo elétrico uniforme. E por que eu estou chamando a atenção dessa ideia do campo elétrico uniforme? Porque é muito fácil resolver coisas e encontrar o campo elétrico quando o campo elétrico é uniforme. Campo elétrico uniforme, lembre de Edu. O campo elétrico vezes a distância, nesse caso, entre as plaquinhas, é igual a DDP. O campo elétrico eu não sei. A distância vale 3 vezes 10 a menos 3. E a DDP vale 1,5 vezes 10 a menos 7. O que é que a gente vai ter então? Que o campo elétrico é 1,5 por 3 dá 0,5. 10 a menos 7 por 10 a menos 3 fica 10 a menos 4. Estou adiantando um pouco por causa do espaço, né? Mas eu sugiro que quando você estiver estudando em casa, abra essas contas aí para facilitar o seu trabalho. Olha só, força magnética eu não tenho parâmetros para encontrar, não tenho campo magnético, por exemplo, né? Não tenho a velocidade da carga, só tenho o valor da carga. Mas eu consigo encontrar a força elétrica da seguinte forma, ó. O campo elétrico é a força elétrica
sobre a carga. Ou seja, a força elétrica é igual a carga vezes o campo. Se a força elétrica e a força magnética são iguais, o que é que a gente pode dizer então no final das contas? Que a força magnética que ele está pedindo é exatamente igual a carga vezes o campo elétrico. A carga 1,6 vezes 10 a menos 19. O campo elétrico 0,5, ou então vou colocar 5 vezes 10 a menos 5. Beleza? Mais uma vez aqui, ó, eu puxei a casinha aqui para a direita. Quando a gente puxa para a direita, a gente subtrai 1. Menos 4 menos 1 dá menos 5. 1,5 vezes 5 é igual a 8. 10 a menos 19 vezes 10 a menos 5 fica 10 elevado a menos 24 newtons. Essa a força magnética presente aí nessa carguinha, na carguinha aqui que ele perguntou. Nessa força magnética aí vale 8 vezes 10 elevado a menos 24. Questãozinha com um contexto norteador, porém dois tópicos da física que normalmente não dialogaram nessa questão.